Graças a Deus. Eu quero aproveitar neste dia para ler a palavra que encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 1 e versículo 20. E eu vou ler até a palavra. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que vi são as 7 igrejas. Eu quero conversar um pouquinho hoje sobre o mistério das 7 estrelas. Mas antes eu quero te saudar com a paz do Senhor, meu irmão. E quero pedir que você deixe o seu like. Isso é muito importante para o canal. E convide outros irmãos. E se você quiser aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, abaixo no link, você vai encontrar todas as informações necessárias para se inscrever na FAEST Academia. Graças a Deus, então, por isso. E vamos, então, novamente à palavra. O mistério das 7 estrelas. Apocalipse, capítulo 1, e versículo 20. Fala a respeito do mistério das 7 estrelas. Meus irmãos, é uma passagem muito importante, meus irmãos. Isto aconteceu, realmente aconteceu. Não é figurado. João, o apóstolo, ele estava desterrado na ilha de Patmos. É uma ilha que ficava e ainda existe, lá no finalzinho do mar Mediterrâneo, lá no mar Egeu, digamos assim. E no dia do Senhor, o dia do Senhor era o dia de domingo, era o dia que a igreja gentia se reunia para louvar o Senhor. Então este homem, ele teve uma revelação poderosa, meus irmãos, algo profundo. E ele diz que esta revelação de Jesus Cristo, e ele viu aquela personalidade tão poderoso, tão maravilhoso. E ele descreve, inclusive ele, apresentava Jesus. Agora, eu quero comparar uma coisa, meus irmãos. Você que ler a palavra, no início diz, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Eu quero dar um parêntese aqui. Aquele ser que João viu, que tinha tanta glória, tanto poder, que ele caiu desmaiado, era um anjo, coisa gloriosa, né? A palavra que está dizendo, não sou eu, a palavra que está dizendo. Por que era um anjo? Esse anjo trazia o nome de Jesus, como aconteceu muitas vezes no Velho Testamento. O anjo do Senhor, que recebia adoração, porque era divino. E esse anjo vem movido de tanta glória, de tanto poder, que o próprio João ficou arrebatado, sem jeito, sem nada. Porque Jesus, então, agora, como o Filho de Deus, não podia estar diretamente no sentido, nesta parte gloriosa, glorificada, que está com João, meus irmãos. Então, ali, vamos dizer assim, seria um sócio, não sei bem a palavra, né? Um anjo que foi dado a ele a glória, que vinha representar o nome de Jesus. Isso é importante. E acontece que João está vendo aquele ser tão poderoso, tão maravilhoso, que se olhar lá no último capítulo, ele quis dobrar o joelho para adorar aquele anjo, e o anjo, não faça isso, eu sou conservo teu, adoro o Senhor, coisa gloriosa. O poder, meus irmãos, que coisa gloriosa, porque ali não estava sendo uma visão, parece que era uma realidade. E João viu depois de tudo, ele olhou
aquele ser falando com voz de trombeta tão poderoso, ele estava andando no meio de 7 castiçais. E ele olhou mais acuradamente, na destra, na mão direita, tinha 7 estrelas. O Senhor recebeu a mensagem, a revelação que Deus tinha dado. E ali através do anjo. E essa mensagem era para 7 igrejas que realmente existiam na província romana da Ásia Menor. Não quero entrar no mérito de que realmente era época ou não era, hoje não é para isso. Elas existiam e a mensagem era para cada um. Então o Senhor está mostrando os castiçais, que coisa gloriosa. As igrejas estão na presença do Senhor, Ele é o cabeça da igreja, Ele que anda no meio da igreja. Mesmo a igreja como Laodiceia, mas Ele estava no meio. E depois de tudo, algo importante, Ele tinha na mão 7 estrelas. Essas estrelas representavam os anjos. O anjo aqui é o mensageiro, no grego, mensageiro. E alguns às vezes pensam que era anjo mesmo. Meus irmãos, se aquele era anjo, tenho contra ti que fizesse isso, então esse anjo estava muito ruim diante de Deus. Não podia ser, mas era o ser humano. Mas uma coisa importante que nós temos que analisar, eu quero falar com você, meu irmão, que é pastor, que é obreiro, você que dirige um trabalho. A importância que tem o líder, a importância que tem o pastor, que a Bíblia também chama de meu ungido, o anjo da igreja, o mensageiro. Ele estava na destra. Tinha 7, sim, porque eram 7 igrejas, então tinha 7 pastores. Se fosse 10 igrejas, tinha 10. Então, meu irmão, vamos entender que os pastores, eles são como estrelas na mão do Senhor. E quando eu leio essa palavra, eu fico assim muito impressionado, muito impactado, que a gente vê que infelizmente tem acontecido e acontecerá, que às vezes tem irmãos que não respeitam o seu líder, o seu pastor. E às vezes está aquele homem orando pelas madrugadas, clamando, cada um tem um temperamento diferente, a personalidade diferente, o nível de conhecimento, e ficam guerreando. Às vezes, pouco faltando bater no pastor. Meu irmão, minha irmã, ele está nas mãos de Deus. E depois, lamentavelmente, a gente vê essas pessoas no final da carreira, perdendo a fé, uns sofrendo, tantos problemas que ele providenciou. Eu quero entrar no mérito agora, que eu não vou levar muito tempo nessa palavra. Os nossos pastores, os nossos líderes estão nas mãos de Deus, meus irmãos. A igreja tem que respeitar, tem que considerar, tem que amar, tem que orar por esses homens. Se você é abençoado com a pregação, porque este homem está nas mãos de Deus, é uma estrela na mão de Deus. Se fosse mostrar todas as igrejas, seria uma enormidade de estrelas. E está ali na destra daquele ser tão poderoso. O que ele quer dizer com isso? Ele anda no meio dos 7 castiçais. Ele está na igreja. Jesus está na igreja. Mas ele também está vendo o pastor. Ele tem o pastor na sua mão. Que coisa gloriosa. Que bênção de Deus ser um pastor. Que bênção de Deus ser um obreiro. Minha irmã, que bênção. Meu irmão, que bênção que você está na igreja. Porque na igreja Jesus está andando. É o que apresenta aqui. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. Andava. Ele continua andando. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe e fique firme na igreja. Sirva o Senhor com alegria. Respeite o teu líder, o teu pastor, e ore por ele, para continuar sendo abençoado, porque ele sendo abençoado, ele vai trazer uma palavra diretamente de Deus para você, para edificação, e você vai se alegrar, vai ser abençoado. Que o Senhor te abençoe, continue abençoando e passe a fazer parte do grande número de irmãos e irmãs que orem pelos seus pastores. Amém? Vamos orar agora.
Pai de amor, Deus das misericórdias. Jesus, Tu és aquele que tem todo o poder. E os Teus obreiros, Senhor, são como estrela na Tua mão. Eu quero pedir agora pelos pastores, Senhor, no Brasil, aqui em Santa Catarina, onde continua abençoando, dando unção e guardando e derramando as Tuas bênçãos. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.